Olá, eu sou Gabriel Brunelli e vou apresentar parte do projeto Chão Interativo sobre Jogos Sérios e Autismo, orientado pelo professor Marcelo Hansel em parceria com o mestrando André Boneto. Os detalhes do projeto foram apresentados pelo André em um vídeo anterior e eu estarei apresentando sobre a proposta do jogo sério 1D. Bem, o objetivo do jogo 1D é auxiliar no desenvolvimento do processamento sensorial do jogador, através da estimulação da concentração, atenção, coordenação motora e lateralidade do jogador. O tema do jogo surgiu como uma sugestão feita em uma reunião realizada com especialistas e tem como jogo de referência o jogo eletrônico Enduro, jogo de corrida de 1983, do Atari 2600, que podemos ver nas imagens à esquerda, e jogos com o mesmo tema à direita. Bem, como funciona a mecânica do jogo 1D? O jogo 1D faz uso do ambiente virtual projetado pelo chão interativo. Este ambiente é composto de uma estrada com 3 pistas e um carro, que representa o jogador. A posição do jogador sobre o chão interativo determina a posição do carro dentro do ambiente virtual. O jogador deve se mover apenas lateralmente entre as pistas, com o objetivo de capturar ou desviar de obstáculos, de alvos e obstáculos que são apresentados aleatoriamente nas pistas. Caso o jogador sair da área determinada, o jogo é pausado. Como citado anteriormente, o jogo possui 2 tipos de elementos, alvos e obstáculos, que são representados por estrelas e barreiras, respectivamente. Podemos ver aqui exemplo das imagens dos alvos e obstáculos. Bem, como funciona a variação da dificuldade, também chamada de level design, do jogo em questão? Cada mudança importante em relação aos objetivos sérios do jogo nós chamamos de fase, e cada pequena mudança em relação à dificuldade nós chamamos de nível. O jogo possui 3 fases, que trabalham a letalidade do jogador, ou seja, o jogador deve se mover para o lado correto. A fase 1 possui apenas alvos, ou seja, o jogador deve passar sobre os alvos. Caso ele perca um alvo, ele não é prejudicado. A fase 2 possui apenas obstáculos, ou seja, o jogador deve desviar dos obstáculos. Caso ele colidir com um obstáculo, ele não ganhará pontos. E fase 3 possui ambos alvos e obstáculos, ou seja, o jogador deve passar por cima dos alvos e desviar dos obstáculos. Foi escolhida essa ordem, pois, quando há presença de alvos e obstáculos, exige uma reação mais complexa, ou seja, é mais difícil do que quando há apenas alvos ou apenas obstáculos. Bem, em relação aos níveis, nós possuímos 2 variáveis de dificuldade. TI, que é o tempo de intervalo entre os objetos, que tem o objetivo de trabalhar a atenção e a concentração do jogador. E DM, que é a distância máxima de mudança entre as pistas, que tem como objetivo de trabalhar a coordenação motora do jogador. Um exemplo é, caso o jogador se encontre na pista da esquerda e DM seja 1, o objetivo se encontrará no máximo na pista do meio. Caso seja 2, o objetivo poderá se encontrar na pista da direita, exigindo assim um esforço maior. As quantidades da variável TI está definida de forma qualitativa, pois os valores pequeno, médio e grande dependem de acordo com o tipo de população que estiver utilizando o jogo. Ele muda para crianças autistas, crianças com síndrome de Down e neurotípicos. Inicialmente definimos o valor pequeno, médio e grande como 2, 4 e 8, respectivamente. Porém, esse intervalo está sujeito a mudanças. O tempo de
duração de cada nível é de 2 minutos. Bem, como funciona a pontuação do jogo? A pontuação é baseada em protocolos ABA, pois segundo o ORREN de 2011, abordagens fundamentadas nesse protocolo resultaram em melhorias no desempenho cognitivo e habilidades em crianças autistas. A pontuação do jogo é acumulativa e de duas ordens. Cada desafio correto, ou seja, alvo coletado ou obstáculo desviado, ganha 10 pontos, assim valorizando o desempenho cognitivo do jogador. E também temos cada mudança de pista que o jogador realiza, ele ganha 5 pontos, assim valorizando o seu desempenho motor. Lembrando em que nenhuma situação o jogador perde pontos. A transição de níveis e fase é definida de acordo com o desempenho do jogador durante tal nível e tal fase, seguindo a seguinte tabela. Mais de 75% da pontuação total ele avança o nível, de 25 a 75% ele repete o nível e abaixo de 25 ele retorna ao nível anterior. Durante um exemplo, para ficar mais fácil de entender, durante o nível são gerados 10 alvos, ou seja, um valor de 10 pontos cada um. E vamos pensar que seja necessário pelo menos um movimento com valor de 5 pontos cada para coletar tal alvo. Então temos que a pontuação máxima desse nível é de 10 vezes, que é o número de alvos, de 10 mais 5, né, que é o valor dos alvos e o valor do movimento. Então, o 100% da pontuação será 150 pontos. E através desses 150 pontos, nós calculamos a porcentagem que o percentual que o jogador obteve de acordo com o seu desempenho e determinamos a transição. Bem, no término do nível, a criança receberá um feedback de acordo com o seu desempenho na fase, sendo as seguintes telas, né? A tela de retornar ao nível anterior, tela de repetir e a tela de avançar. Bem, como funciona o ambiente virtual do jogo? Ele é composto de duas áreas, sendo a primeira área a área de elementos do ambiente, também conhecida como HUD, que é onde são apresentadas as variáveis do jogo, como, por exemplo, a fase e o nível à esquerda, o tempo de jogo, né, que é representado por uma barra de progresso e também um cronômetro decrescente, e também é exibido a pontuação à direita, com em extenso, né, para o especialista e em número de capacetes, que seria o número de alvos coletados pelo jogador para, para a criança, né, no caso. E também temos a área de jogo, que está destacada em vermelho, que é a parte que constitui a pista, que é onde o jogador deverá manter a atenção. Ou seja, qualquer elemento que não esteja dentro desse triângulo, o jogador deverá ignorar, no caso. Né? Esse triângulo define a área onde ele deve manter a sua atenção. Bem, também aqui temos as telas direcionadas para o profissional, né, que é a tela de início e a tela de cadastro, que são destinadas ao especialista,
onde ele vai selecionar o jogador, ou caso não possua nenhum jogador, ele vai cadastrar um novo jogador e selecionar o nível e a fase que ele vai jogar. Lembrando que assim que é selecionado um jogador, ele automaticamente é selecionada a última fase e o último nível que o jogador jogou, assim salvando o progresso. Bem, também temos a questão do painel de controle que o profissional possui, que são os comandos que ele pode realizar para controlar o jogo durante a sessão. São as setas esquerda e direita para retroceder e avançar o nível, S para desabilitar todos os sons do jogo e espaço para pausar o jogo. Bem, o jogo ele gera dois arquivos CSV que guardam os seguintes dados, que são os dados gerais, que são gravados por cada sessão realizada, que esse arquivo possui a identificação do jogador, as configurações utilizadas e os dados das sessões jogadas, com a data, fase e nível atual, pontuação final da sessão, quantidade de movimentos realizados durante a sessão, quantidade de alvos coletados, alvos perdidos, quantidade de obstáculos desviados e quantidade de obstáculos colididos. E também o segundo arquivo é o de dados detalhados, que são gravados por cada evento que acontece dentro do jogo. É gravado a data, a hora, a pista atual e a pista do evento. E o que é cada evento? O evento é cada troca de pista que o jogador realizou, foi gerado algum objeto na pista. Então é gravado qual pista foi gerado, em qual pista o jogador se encontra atualmente. Foi detectado a colisão com algum objeto. Então é gravado qual objeto que foi. Foi detectado que ele desviou de um objeto. Então ele grava qual objeto que foi, alvo ou obstáculo. E também gravado questões de intervenções do jogo, que é a questão de controle do jogo. Que é o pause, se foi feita pelo jogo ou pelo profissional, se foi avançou um nível ou retrocedeu um nível, e também o fim de nível, tanto por forçado pelo jogo ou forçado pelo profissional. Bem, aí que durante as reuniões que nós realizamos com especialistas, surgiram diversas propostas de possíveis melhores para o jogo. Porém, como o período de desenvolvimento é pequeno, elas foram registradas para serem acrescentadas em trabalhos futuros. A primeira seria adicionar uma variável de dificuldade, que seria a velocidade do carro, assim gerando mais níveis que podem ser vistos na tabela à direita. Outra seria adicionar ao painel de controle a possibilidade de aumentar ou diminuir o tempo total de duração do nível, ou seja, não será mais fixo o tempo de 2 minutos por nível. Bem, outra possibilidade é possibilitar mudar a paleta de cor do ambiente virtual, assim podendo se adaptar melhor às necessidades do jogador ou do ambiente físico, caso o contraste não seja muito bom em certo ambiente, é possível alterar a paleta de cor para que seja mais visível em determinado ambiente físico.
Outra, outra adaptação, possível melhora seria possibilitar a customização das imagens utilizadas como alvos e obstáculos e também a customização dos sons de feedback, podendo adicionar assim imagens e sons que o jogador esteja acostumado. Outra possibilidade é a questão da customização do carro do jogador, podendo assim o jogador se sinta mais confortável ao jogar, por escolher o seu carro preferido, vamos dizer. E também outra possibilidade é adicionar a questão de distrações fora da área do jogo, podendo assim aumentar a dificuldade do jogo, né? Exigindo assim mais atenção do jogador, ok? E outra questão é adicionar uma animação extra de feedback ao coletar um alvo ou colidir com algum obstáculo. Um exemplo é ao passar sobre o alvo da estrela, fazer uma explosão de estrela ao redor do carro. E também a questão outra questão de melhora seria a possibilidade de gravar vídeos da sessão ou imagens, né, para que após o término da sessão, os pais ou especialistas possam analisar o desempenho do jogador durante a sessão. E é isto. Obrigado pela atenção. Qualquer dúvida ou sugestão pode enviar no nosso e-mail de contato, tanto do professor Marcelo, do André Boneto ou meu, que nós estaremos respondendo. Obrigado. É isso.